caindo. Só que o bom Edinho foi na cobertura, a bola resvalou no corpo do Edinho e desviou do Carlos, sobrou para o Platini, e depois tivemos, né, decisão por pênalti, aquele negócio. O Sócrates nunca podia ter batido o pênalti, não estava conseguindo nem andar. E o Júlio César dá uma cacetada na trave, que segundo o Bernardo Ramos, o popular Estevão Soares, está dizendo a trave está balançando até hoje. E hoje eu estou muito nervoso, viu, Mauro César Pereira? Porque nós vamos pegar a Venezuela. Meu Deus, eu não dormi já antes do jogo contra a gloriosa Bolívia, fora lá de La Paz. Eu fiquei nervoso, mesmo assim ganhamos de 3-0. Agora vamos jogar com o time da Venezuela. Eu acho que dirigiram essa tabela aí, viu, para pegar 2 galinhas mortas, pelo amor de Deus. Mas vamos que vamos. Boa tarde para vocês e futebol é na Bandeirantes. RCI. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Terça-feira, 18 de junho de 2019. Policiais federais de Foz do Iguaçu prenderam na tarde de ontem, no aeroporto, por volta das 2 horas, um homem e uma mulher procedentes do Rio de Janeiro em razão do uso de documentos falsos. A situação surgiu após denúncia recebida pela Infraero de que um estelionatário tentaria embarcar no local usando o nome de Francisco de Assis dos Santos. Os policiais federais fizeram abordagem e constataram a irregularidade, verificando que o documento era falso e que o homem de primeiro nome Luiz era procurado por estelionato no estado do Rio de Janeiro. Com a esposa de Luiz, os policiais encontraram também um Registro Nacional de Estrangeiros de confecção falsa. Ambos foram presos e encaminhados à delegacia. RCI. O secretário municipal de saúde e vice-prefeito Newton Bobato anunciou na manhã de ontem, durante evento na Fundação Cultural, novos investimentos na política de saúde mental no município, tais como a inauguração da unidade de acolhimento infantil e do CAPS 2 e CAPS AD 3, além de melhorias na estrutura física e de recursos humanos no CAPS 1 infantil. Ao todo, a prefeitura está investindo aproximadamente R$ 1 milhão com as obras. A inauguração da unidade de acolhimento infanto-juvenil está prevista para julho. O equipamento funcionará na região do Porto Meira e vai atender até 10 crianças e adolescentes em situação de drogadição. É o primeiro equipamento da Secretaria Municipal da Saúde de acolhimento à criança dentro da política de saúde mental e atende a uma reivindicação antiga da rede de proteção. RCI. A Prefeitura de Foz do Iguaçu promove logo mais às 6h30 da tarde a segunda reunião do orçamento participativo na Escola Municipal Írio Manganelli, no Morumbi, região leste do município. O encontro terá a presença do prefeito Chico Brasileiro, do vice-prefeito e secretário de Saúde, Newton Bobato, e secretários municipais. Moradores estão convidados a participar do debate e opinar sobre como e onde investir os recursos públicos. Durante a reunião com os moradores, o prefeito Chico Brasileiro vai apresentar a previsão de orçamento para o próximo ano. Na sequência, os participantes serão divididos em salas para que cada grupo aponte as demandas em conformidade com o orçamento disponível. Ao final do debate, as deliberações aprovadas constarão em ata e serão incorporadas na elaboração do projeto de lei orçamentária anual, que será enviado à Câmara Municipal para apreciação dos vereadores. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Amanhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha nesta terça-feira, dia 18 de junho de 2019. Você está nos ouvindo pela rádio RCI 1320 AM e também os internautas que estão de plantão podem acessar o Facebook na rádio RCI Iguaçu, assim como também pelo site semprerci.com.br. Também você pode enviar pergunta pelo WhatsApp. Qual é o nosso WhatsApp? Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Estamos começando mais um Papo Evolutivo aqui na Rede Comunicadora Iguaçu. Lembrando que esse programa é transmitido todas as terças-feiras, das 13 às 14 horas. E qual é
a proposta desse programa? É para ser um programa interativo, onde você pode contribuir, pode perguntar, pode opinar, trazer as suas experiências, né? Tirar as dúvidas do dia a dia, que às vezes você tem na cabeça, assim, algum assunto, inclusive você pode perguntar qualquer assunto, não só o que a gente está abordando aqui hoje, que eu já vou falar a temática, mas qual é o principal? É a interação, a troca de experiências. Esse programa é do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que a gente leva aqui, qual é o principal, né, o principal propósito? É estudar a consciência, né? Consciência, a saída do corpo, as projeções astrais, e sempre levando em consideração as bioenergias, as nossas múltiplas vidas, né, aquelas que a gente já teve anteriormente e as tantas que a gente vai ter pela frente. Entender também que a gente está o tempo inteiro interagindo multidimensionalmente, né, no intrafísico, aqui nas nossas coisas, nossas interações diárias, e no extrafísico. Percebendo que a gente sempre tem ali reinante uma lei de ação e reação. É muito interessante pensar nisso. O programa de hoje será conduzido por mim, Lani Galdino, pelo Hilton Gunça, quer dar um oi, Hilton, para o pessoal. Oi, pessoal, boa tarde, estamos juntos nisso. E temos uma convidada aqui especial, que é a Cirlei Gurgel, ela é psicóloga e pesquisadora da Conscienciologia. Boa tarde, Cirlei. Boa tarde, muito obrigada pelo convite para esse papo aqui. Estou bem, assisto o programa, não perco nenhum. Ai, coisa boa. Sou assídua a ouvinte e muito obrigada por essa oportunidade aqui. Tá certo, obrigada. Temos aqui o apoio também do nosso pessoal aqui do estúdio, que é o Joldemar e o Davi. Obrigada pela colaboração. E uma coisa interessante de falar é que aqui não tem pergunta boba se a intenção é séria. Então, pode perguntar à vontade. O nosso tema de hoje é: qual o seu objetivo de vida? Então, já começo falando assim, mande para nós, interage aqui pelo Facebook ou pelo WhatsApp, perguntas, opiniões, compartilhe conosco qual o seu objetivo de vida. O que você pensa a respeito disso? Lembrando também que não existe um programa sem a interação do nosso público, né? É bacana você estar aqui com a gente, interagindo, mandando suas dúvidas. E, quer falar, Hilton? Quero sim. Pode falar. Dia 18 de junho é um dia especial e tem uma data marcante que tem a ver com o tema de hoje. Hoje é o dia do imigrante japonês, dia na qual o primeiro navio aportou com imigrantes vindos do Japão no Porto de Santos em 1908. Foram 165 famílias que vieram para trabalhar nos cafezais, aqui no sul do país, no sudeste, na extração de borracha no Amazonas e na plantação de pimenta no Pará. Então, foi pessoas que estavam saindo de uma realidade, de uma cultura totalmente diferente e vindo para o Brasil com objetivos na vida. Fazer, né, o seu objetivo de vida aqui, né? Contribuir. E é a maior colônia de imigrantes japoneses fora do próprio Japão, né? E hoje também é o dia do químico. Data em que em 1956, o presidente JK, Juscelino Kubitschek, assinou a lei de criação dos conselhos federais e regionais dos químicos. Depois, o que o químico tem a ver com o nosso tema? São pessoas que estão ali para mudar a matéria, mudar a Constituição, criar novos produtos, né? E o que a gente fala em objetivo de vida é a gente ter essa nossa existência e alterá-la para algo melhor, mudá-la para transformá-la, né? Então, as comemorações do dia de hoje têm tudo a ver com o nosso tema. Muito bom, muito bom. Serviço de utilidade pública aqui, online, né? Temos duas pessoas já que entraram no Facebook, a Melissa, dizendo para a gente que está conectada, está desejando um bom programa, e a Renata, Eliane Renata Ferreira, que também entrou. Então, vamos começar aqui. Enquanto as pessoas vão conectando, mandando suas questões, suas contribuições, eu gostaria de saber dos nossos amigos aqui ao lado, quais as dicas que vocês dariam para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos veem também, quais as dicas para fazer um bom planejamento dos nossos objetivos na vida? Bem, é importante ter em mente alguns passos para se planejar, né, e principalmente clarear quais são os seus objetivos. Então, primeiramente, pense quais são esses objetivos, né, para a sua vida. O que você gostaria de alcançar, principalmente a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo.
E aí é importante também colocar em ordem, principalmente de prioridade, de priorização. Por exemplo, objetivos a curto prazo. Comprar um carro, fazer uma especialização, uma graduação, casar, quem sabe? Ou, conforme o nosso processo evolutivo, né, dentro do nosso programa, reciclar alguns comportamentos, algumas emoções, alguns pensamentos, e isso também pode ser objeto de planejamento aí, né, a curto prazo. A médio prazo, ter filhos, mudar de emprego, por exemplo, então, fazer um trabalho voluntário, isso também pode, né, pode estar dentro desse rol de planejamento. E a longo prazo, abrir uma empresa, de fato, mudar o rumo da sua vida, conhecer outros países, ou até dominar um novo idioma. E, quem sabe, também escrever um livro. Então, veja como os detalhes desse planejamento, desses objetivos, precisam primeiro estar claros, né, para que você, então, possa partir para a mão na massa, que aí é buscar recursos, buscar, então, os meios para que esses objetivos possam aí ser concretizados. Vou só agregar uma coisa na tua fala, que umas coisas que eu li nesse livro aqui hoje de manhã, que eu já vou falar dele, precisa também, nessa que você está falando, a motivação. Então, eu li nesse livro aqui do Mário Sérgio Cortella, Por que fazemos o que fazemos? Ele fala assim, a motivação é uma porta que só abre pelo lado de dentro. Eu achei muito interessante, porque nada disso é possível se você não tem aquela motivação íntima para poder fazer qualquer tipo de planejamento. E é interessante esse tema, porque eles nos remete a alguns processos filosóficos que a gente, desde que se entende enquanto, de ser humano, você busca do tipo, o que eu tenho para fazer nessa vida? Por que afinal, a gente nasce? Por que a gente vive? E aí, para que a gente vive? Então, até trazendo o professor Mário Sérgio Cortella, em algumas palestras que ele faz, ele traz um filósofo inglês, que é o Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli, ele tem uma frase que ele sempre usa, que é assim, a vida é curta para ser pequena. Então, se a gente for pensar no nosso processo de tempo de vida, hoje o ser humano vive em média 75 anos. Então, vamos dividir esse tempo em 3 tempos. 25 do 0 a 25 anos, de 25 a 50, de 50 a 75. A gente começa a se localizar dentro dessa nossa vida, que é curta, verificar o que eu já fiz, o que eu tenho para fazer, o que eu quero fazer, e o que eu posso fazer. E nesse processo da vida curta para ser pequena, às vezes a gente observa que a gente ainda consegue apequenar a nossa vida. Como assim? Às vezes correndo atrás de coisas que não têm sentido, não fazem não tem importância de agregação evolutiva para a gente, e ainda assim, cultiva inimizades, mágoas, vivencia emoções que não consegue organizar dentro desse processo evolutivo, e a gente vai, então, apequenando a nossa vida. É verdade. Existe uma expressão para isso, que é o personalismo vaidosista. O que é esse personalismo vaidosista? É que muitas pessoas, elas criam objetivos não em cima do que ela realmente quer, do que ela gostaria de fazer. Ela cria um objetivo que não é de dentro para fora, mas sim do que ela acha que os outros vão querer dela, esperam dela, ou do que ela tem que se mostrar para o outro. Essa geração super conectada, que a vida do Facebook do outro é sempre melhor que a dela. Sim. E é como se existisse uma programação. Não, eu tenho que fazer sucesso, eu tenho que virar celebridade, eu tenho que chamar atenção. E aí vira uma vida em que você se esforça, se dedica suas energias, mas muito mais para um processo de envaidecimento pessoal. Sim, e de uma coisa maior. Né? De falta de foco nela. Sim. Porque o foco e a importância para essa pessoa está simplesmente no que o outro vai pensar, no que o outro vai achar, enquanto isso vai gerando muitas insatisfações pessoais, porque ela nunca consegue atingir o que o outro, que ela acha que o outro. Então isso vai construindo distorções no jeito dela se manifestar, no jeito dela ser.
e traz prejuízos emocionais. Exatamente. Aí vem os processos de depressão, de baixa autoestima. É tanta coisa que vem decorrente disso, quando você foca no outro, primeiramente, e não em se melhorar para poder ser o exemplo para o outro, né? Agora, veja, você traz algo interessante, que a gente precisa ter esse olhar para a gente, mas o outro para a gente é também muito importante. Sim. E de que maneira? Eu preciso ter objetivos para mim, para que eu possa ser melhor para o outro. Então a gente percebe que a vida de relação, estamos num planeta que a nossa vida é uma vida de relação. Sem o outro a gente não existe. Não existe. Então nesse contato, o importante é como é que você se relaciona com o outro. Então você veio aqui para quê? Para ter posse, ser milionário, ser famoso, ou para assistir outras pessoas? E esse assistir é coisa simples, de repente é simples. Quantos pais não dão um abraço no filho de manhã cedo? Ou não olham, não dão um beijo gostoso? Uma coisa simples, né? E isso é algo tão simplório, mas de um valor tão grande, que as pessoas não imaginam. Isso é uma marca para o resto da vida. Sim. Então, eu assisti o filme do Elton John, que está em cartaz, não sei se vocês já viram, mas uma coisa interessante é isso. Todas as frustrações da vida dele, a maioria, foi que justamente o pai dele não olhava para ele, não tinha um afago, um afeto, ele era simplesmente um ser inexistente para o pai. Isso trouxe muitas frustrações para a vida dele, que eclodiram na adultidade. A gente observa isso, eu sou psicóloga clínica, a maior parte dos desconfortos vem relacionado ao processo dos primeiros contatos, que é com os cuidadores, os pais, a mãe, e isso quando a gente vai verificar, vem cá, a primeira pessoa que a gente precisa ou ter essa conectividade até de gratidão é a nossa mãe, o nosso pai. E a gente fica ali remoendo detalhes num processo egóico, só pensando em si, e não reconhece o esforço da simples vida. Sim, é isso que é interessante. Gestores nos proporcionaram. Porque esses traumas podem vir, mas não é por isso que a nossa vida vai parar. Sim. Paralisar. E eu acho que esse processo da gratidão, de você chegar um momento e falar assim, tudo bem, meus pais não me deram carinho, eu sou uma pessoa que tem um gap emocional, talvez, mas isso não vai paralisar a minha vida. Por que eu não posso construir isso dentro de mim e ser assim para os demais, para minha família, para os meus filhos, marido e pessoas que eu encontro, ser uma pessoa mais aberta, mais existencial, porque você pode fazer uma reformulação, Sim. é o tal do mindset, Mindset, ressignificação, mudança, autopesquisa, né? Sem autovitimização, Sem né, Cila? Isso que é uma coisa Uma coisa interessante. que é importante é o seguinte, apesar do objetivo muitas vezes estar materializado em coisas concretas, né, no nosso dia a dia, mas o que fica é o processo emocional que está por trás. Então, assim, eu tenho uma casa rica, com muita riqueza, mas para que isso? Qual a satisfação que eu tenho com isso? Eu tenho um bom emprego, mas qual a satisfação que eu tenho com isso? Né? Eu tenho, aparentemente, amigos, mas com quantos eu posso contar realmente? Então, são coisas que vêm, acabam reverberando o lado emocional, mas por trás do emocional está o quê? O próprio sistema de crença, o mindset que vocês falaram. Então, a maneira uma pessoa pensa, como ela interage, como ela significa e ressignifica a própria existência. A própria existência. Bem, nós temos aqui, a Renata falou que ela está aqui, ela é de Foz do Iguaçu, então manda a sua pergunta para a gente. Entrou aqui conosco também, temos uma pergunta, mas antes de responder essa pergunta, nós vamos fazer um intervalo, tá? Voltamos já para continuar o nosso papo evolutivo. Obrigada. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. E agora vamos falar de economia, e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta terça-feira, dia 18 de junho. Cebola nacional, R$ 1,89 o quilo. Laranja pera ou poncão, o quilo, 99 centavos. Ovos vermelhos, a dúzia, R$ 3,29. Maçã Fuji, R$ 1,99 o quilo. Leite longa-vida Poli, 1 litro, R$ 2,29. Agulha ou ponta de peito, o quilo, R$ 8,98. Bife colchão mole, R$ 16,89 o quilo. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão.
Sabe por que Foz virou a página e investiu mais de 70 milhões em educação? Para Marcela ter aula em um dos novos CMEs. Para o Sérgio, entender tudo o que um dos novos professores recém-contratados está explicando. E a Manu, estudar numa sala de aula com ar-condicionado e computadores novinhos. É por isso que a prefeitura colocou a casa em ordem e zerou a fila de espera. Certo, dona Júlia? Finalmente abriu uma vaga para minha filha. Graças a Deus ela vai ter um futuro melhor. Foz virou a página e segue em frente. Na vida, alguns acontecimentos mudam tudo. Um filho, o primeiro beijo, um ombro amigo. Mas poder contar com um hospital referência na região, um centro clínico e de oncologia, atendimento nacional para urgência e emergência, e ainda pronto atendimento 24 horas, faz toda a diferença. Conheça o Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante, e faça o seu com carência zero para consultas e exames laboratoriais. Consulte o regulamento no site. Itamed. Faz toda a diferença. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, pessoal. Voltamos. Estamos aqui no nosso Papo Evolutivo. Lembrando que o nosso tema de hoje é qual seu objetivo de vida? Estamos aqui eu, Lani Galdino, e o Tom Gunsa, e a nossa convidada, Cirlei Gurgel. Então, nós temos aqui quem que está nos acompanhando. O Rodrigo fala assim: família Soares ligada no programa, Cirlei Gurgel. Seus assistidos aqui de Porto Velho estão felizes em lhe ver realizando seus propósitos, nos auxiliando em nosso propósito evolutivo. Muito bom. Rodrigo, manda pergunta para a gente, ajuda aí a gente a pensar um pouco sobre o projeto de vida. Entrou aqui nosso amigo Jodemar Correia. Jodemar, você quer perguntar alguma coisa? Estamos aqui antenados. A Rosane Amadori, entrou a Carla Galdino, olha aí, parece a minha parente distante, porque eu não lembro de ter essa parente, mas aqui o sobrenome é o mesmo. Está na Flórida, ela é da Flórida, olha que legal, muito bom, obrigada pela sua audiência, manda pergunta para a gente. O Guilherme Guida, muito bom o tema, ele é de Cascavel. Vamos começar enquanto... Eu tenho uma pergunta. Você tem uma pergunta? Tenho. Então faça a sua pergunta. Essa pergunta é a pergunta que eu faço a todos. Você vai perguntar e responder. E responder. É o seguinte, algumas vezes, quando estou muito com jovens, principalmente com jovens, eu gosto de perguntar para eles o seguinte: onde você vai estar, ou como você vai estar daqui a 5 anos? Uhum. E aí, algumas vezes, eu me surpreendi que eles dizem o seguinte: parei, eu nunca pensei nisso. Nunca passou na minha cabeça. Uhum. Então a gente vê assim como muitas pessoas, elas não têm o hábito de parar e refletir e se posicionar nesse mundo. O que a gente observa é que muitas pessoas, elas abrem mão de serem protagonistas da sua própria vida e passam a ser meros figurantes. Uhum. Né? Interessante. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: quem não sabe para onde ir, qualquer caminho é caminho. Uhum. Só que a gente percebe que, como consciências, a gente precisa, de alguma forma, buscar encontrar esse caminho, encontrar esse norte. Pode ser que a gente tenha... Lembrando que nem sempre você começa uma direção, pode não ser aquela. Temos o direito de fazer alterações. Correção de rota. Correção de rota. Isso. E aí, Hilton, às vezes, ocorre a descentragem do foco e a descentragem mesmo do processo evolutivo dessa consciência. Até a descentragem da consciência. Por exemplo, de fato, o ser humano precisa estudar, aí tem os relacionamentos, casa, tem os filhos, tem a própria casa, tem o emprego, tem o processo de dinheiro que precisa e tem o autocuidado, cuidar do corpo. E nesse processo de a gente ainda cuidar dessas áreas todas da vida, tem a questão ainda evolutiva e emocional. Uhum. Só que, às vezes, ou a gente dá muito mais atenção a alguma coisa, por exemplo, a casa, ou realmente ao estudo, ou a relacionamentos, ou ao próprio corpo, e esquece do processo evolutivo e do crescimento. E aí a nossa vida vai ficando um tanto quanto sem sentido nesse contexto. E é quando a gente se pega, e agora? O que eu tenho para fazer? Será que a vida é isso mesmo? É casar, é ter filhos, é fazer atividade física, é me relacionar, é ter amizades. Alguns ou outros momentos de lazer que dão uma falsa sensação de felicidade.
mas no fundo, algo ainda, né, falta nesse processo. Esse processo, exatamente. O Abílio Diniz, ele, numa palestra, ele fez um esquema que eu achei brilhante. Na linha horizontal, ele ficou num extremo, alegria e sucesso, no outro extremo, tristeza e fracasso. E traçou uma linha vertical em que, de um lado, na parte superior, estava o propósito. E na parte inferior estava o vazio. Então, ele quer dizer o seguinte, que nós estamos o tempo todo nos deslocando, buscando alegria ou tendo tristeza, mas o que vai diferenciar muito isso vai ser se a gente está indo mais para o nosso propósito ou estamos indo para o vazio. Para o vazio, muito interessante. E é o que a gente percebe que muitas pessoas, por não ter essa visão, ter essa descentragem consciencial, elas acabam indo muito mais para o vazio, que é uma pena, né? É um desperdício, né? Inclusive, nós conversávamos aqui antes, e você falou assim, que eu acho que você trouxe alguma coisa para diferenciar o objetivo e propósito. Você trouxe isso para a gente? Foi. Existe um pesquisador, um palestrante até, chamado Jerônimo Telmil, que ele era advogado da União, um cara famoso, ele fez direito, conseguiu chegar a um cargo público, dirigia um órgão, mas com 40 e poucos anos, com 40 anos, ele sentia um grande vazio. Ele fazia aquilo, ele ia arrastado para o trabalho. Até que alguém descobriu, aí ele assim, observou ele atendendo uma pessoa, e ele explicando, aconselhando essa pessoa, dando orientação a essa pessoa, e uma pessoa que estava do lado disse assim, reparou como você faz isso com facilidade, como você faz isso com prazer? E esse foi o estalo dele. Na hora que ele descobriu que o fato de estar assistindo as outras pessoas era o caminho dele. Aí ele se afastou da advocacia, e hoje é palestrante, coach, uma série de coisas. Mas ele traz uma coisa que é interessante, que é a diferença entre objetivo e propósito. Os objetivos são muito centrados na gente. Então, qual é o meu objetivo? É casar, é ter filhos, é ter um patrimônio. São coisas que a gente vai agregando. Mas o propósito é como se fosse o norte da nossa bússola. Então, qual é o meu propósito? O que é que eu vim fazer aqui nessa existência? E, normalmente, a maior parte do propósito tem a ver com o outro. Então, na hora que você começa a ter esse propósito vincado para o que eu posso fazer com outras pessoas, ganha outra dimensão. E isso se assemelha, esse negócio do propósito, com a programação existencial, né? Perfeito. Aquela que a gente faz antes de renascer, de ressomar. Ou seja, aquilo fica como um barulhinho na nossa mente. Eu estou só com esse objetivo. Mas e o propósito maior que eu planejei? Perfeito. Eu estou cumprindo? E aí eu queria pegar esse gancho e responder aqui uma pergunta do Guilherme Guida, que ele fala assim, quando não estou feliz na minha profissão, é sinal que estou fora da minha programação existencial? O que vocês acham? Bem, a programação existencial que a professora Elaine estava falando é aquela que a gente planeja de alguma forma, de um modo técnico, antes de nascer, antes de ressomar. E essa sensação de não estar cumprindo aquilo planejado pode vir, sim, através de insatisfações. Pode ser na profissão, pode ser na família, pode ser em algo simplesmente que você sente, olha, isso aqui está faltando algo. E aí, o que acontece? É importante ele observar né, quais são as oportunidades que ele tem para mudar isso. Ou dentro da profissão que ele está hoje, buscar meios para se satisfazer. Indícios de insatisfação na profissão pode sim indicar que, olha, eu não estou entendendo muito bem o que essa profissão, ou o meio que ela está me levando dentro do propósito de vida, no caso da programação existencial. Mas entender também que a profissão ela é um meio. É um meio. Mas é um meio que sim, a gente precisa estar satisfeito, feliz, nos dê não só o processo da subsistência, mas dê essa satisfação e realização profissional também. Eu tenho um exemplo pessoal. Eu tenho atividade, sou funcionário e tudo mais, e chegou um ponto que eu disse assim, eu não tenho nada a ver com isso aqui, com esse emprego, com essa realidade, mas eu não posso abrir mão porque é a minha sobrevivência. Então, não tinha como sair. Então, o que foi que eu fiz? Parei. O que é que me faz ficar aqui? O que é que, para mim, é valoroso? São as pessoas. Então, eu procurei, dentro da minha atividade, estar sempre com atividades que envolvessem pessoas. E aí, me acabei me tornando consultor, palestrante, uma série de coisas dentro do meu trabalho. Ou seja, eu tinha um trabalho altamente burocrático, mas em paralelo tinha um outro. Então, no caso do Guilherme, o que é que eu recomendo? O primeiro passo é a autopesquisa. Ou seja, essa insatisfação está em mim ou está nos outros? Está na minha proex não cumprida ou na minha proex que ainda não está em andamento?
Então, são várias questões. O que é que está faltando em mim para ter essa satisfação? Não. Será que eu sou uma pessoa que, por natureza, sou insatisfeita com tudo? Ou sou uma pessoa que me satisfaz com pequenas coisas? Então, é muita autopesquisa. E aí, o redirecionamento, a coragem para se redirecionar, né? A Marise Barros perguntou aqui no mesmo assunto que a gente está discutindo, o papel da profissão é essencial no projeto de vida? Ela perguntou. Sim, é essencial, mas ela também não pode ser nesse formato estática. É importante a gente buscar essa satisfação, ela pode ser esse meio, e, enfim, buscar essa... Eu tenho uma pergunta para você. Pois não. Essa pergunta de Marisa me faz lembrar a questão dos jovens, que aos 17 anos têm que escolher uma profissão. E que muitos deles acham que aquela profissão é o que vai defini-lo para o resto da vida. Como é que você vê isso? Bom, eu atendo alguns jovens que estão nesse processo e aí eles estão em meios de competitividade, nesse meio distorsivo de achar que precisa passar logo naquilo e o que acontece? Ele não tem ainda a maturidade nessa escolha profissional. Mas, enfim, administrar a ansiedade nesse momento é complexo, porque a gente observa que não são todos os jovens que estão, de fato, preparados para entrar numa faculdade. Entende? A gente, comparando com o brasileiro, o europeu, né, e outras nacionalidades, ao terminar a escola, o college, eles vão conhecer o mundo. Aqui em Foz mesmo, a gente se depara com vários mochileiros fazendo esse turismo aí. Essa experimentação, bem típico da idade. Da idade. E aí, o jovem, às vezes, ou está muito arraigado à família, ou aquele processo mesmo da competitividade do momento, ou ainda não sabe o que fazer, que tem muito isso. A geração neném, que a gente estava falando. Sim, exatamente. E aí vai se dispersando. E de alguma forma, isso no futuro, ele faz essa profissão e pode ter esse processo ali da essência que a Marisa estava falando, né? Ser essencial no projeto de vida, a profissão, né? Então, como é importante esse momento de escolha da profissão, e que ainda não se tem tanta maturidade para tomar as escolhas mais assertivas. Mas a idade também não é um empecilho, né? Mesmo porque a idade nesta vida é cronológica, mas a consciência é muito mais que isso, tendo em vista as múltiplas vidas que a gente pode abordar o processo do neném daqui a pouco, não é? Exatamente. Vamos falar do neném. Né? Já ouviram falar? Então daqui a pouco a gente já vai conversar sobre isso. A Carla Galdino falou que ela está na Flórida, muito bom, Carla, que legal, né? A pessoa está podendo nos assistir de tão longe. Quem está aqui, a Renata também, está nos Estados Unidos, está dizendo que está muito feliz por nos ouvir, um grande abraço a todos. Renata, saudades, viu? Muitas saudades de você. Um abraço. A Liliana Alexandre entrou. Liliana, tudo bem com você? Manda uma pergunta pra gente. E deixa eu ver quem mais que tem aqui. O Marcos Amaral está dizendo que o debate está muito bom. Parabéns a todos. E tem mais uma pergunta do Rodrigo, mas a gente vai responder daqui a pouquinho, depois do break. Até já. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13h32. A Copel trabalha para que você use sempre bem a sua energia. Agora você pode parcelar débitos pendentes pelo site. O sistema vale para valores até R$10.000, vencidos há mais de 60 dias em ligações ativas no nosso sistema de distribuição. Use bem a sua energia. Conheça esta facilidade e consulte condições na agência virtual do site copel.com. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Uma boa Interlude Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000.
Sabe por que Foz virou a página e investiu mais de 30 milhões em asfalto? Para o seu Ivo ir de casa para o trabalho com mais comodidade. Para Vera chegar de ônibus mais rápido ao centro da cidade. E para Sandra levar os seus filhos com mais segurança para a escola. É por eles que a prefeitura investiu em uma usina municipal de asfalto e está colocando a casa em ordem. Já são mais de 200 ruas asfaltadas, trazendo economia e conforto para o cidadão. É isso, seu João? É isso mesmo, com asfalto melhora tudo. Foz virou a página e segue em frente. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linka. O Twib, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linka para instalar seu novo roteador? Fone 3523-0533. Anotou? 3523-0533. Ou visite nosso site www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Twib, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, pessoal, voltamos então e nós vamos aqui ler uma pergunta do Rodrigo. No processo evolutivo, como os pais podem orientar os filhos na primeira infância? O que vocês acham? Bom, Rodrigo, Cirleia, é bem importante essa pergunta. Na minha resposta é simples, sendo exemplo. Então, os pais amorosos, os pais que estão influenciando na educação de um modo, ou sendo um modelo positivo, no equilíbrio emocional, no investimento em brincadeiras, né, mais... Questão lúdica, né? Lúdica e também psicomotora. Porque o que a gente observa hoje? Que as crianças, elas estão muito ligadas e educadas pela internet, pela TV, e isso faz com que a dispersão embote aquela consciência e, por mais que ela traga várias habilidades, né, já sejam até habilidades inatas dela, podem ser que fiquem ali e não sejam estimuladas. Então, o processo do estímulo através de brincadeira e, principalmente, de ser modelo, tá? Bons exemplos, bons pensamentos, né? A gente sempre busca isso, trazem bons comportamentos. E também uma coisa muito séria que eu observo, que os pais hoje não usam o processo de punição de forma inteligente. Como é que é isso? Tá fazendo a birra, tá fazendo ali aquela coisa que você precisa corrigir, às vezes simplesmente dá um telefone, dá um tablet para ele ficar mais tranquilo, ou simplesmente dá aquilo que ele está querendo ali no supermercado. E essa punição, um sentido mais inteligente, é a gente entender o que tirando daquela criança o que ele mais gosta, pode atingir muito mais do que uma bronca, do que uma surra, do que uma punição mais física. Então, o pai, teoricamente, né, ele é mais maduro que aquela criança, então deve usar desses artifícios maduros para a educação. E buscar esse equilíbrio também emocional, buscar ter o planejamento grupal, envolvendo as crianças também, né? Aonde eles querem chegar, aonde aquele grupo quer, né, se organizar. Eu acho uma coisa muito importante, a gente não pode esquecer que aquela que está portando aquele corpinho é uma consciência. E aquela consciência, ela é inteligente. E ela pode ser muito mais madura que até os pais depois. Quando ela sair dessa infância, ela pode se tornar uma consciência muito mais madura que os próprios pais. Então você tem que tratar como uma consciência, respeitando, mas esclarecendo o tempo inteiro. Então eu acho isso muito importante. E o negócio do exemplo, ela capta, ou seja, ela é uma consciência em evolução ali naquele corpinho minúsculo. E está captando tudo que está ao seu redor. Eles são esponjas. Então todo o seu comportamento, ou um comportamento avesso, né, não adequado, como o comportamento adequado, eles estão captando. Então, realmente, você precisa ser exemplo, como você respondeu logo de pronto. Eu colocaria mais algumas coisas. Eu acho que uma delas também seria ele ser presença.
Porque muitas vezes o pai está ali com o filho, mas o pai está no tablet, está no celular e tudo mais, e o filho está do lado ali. Outro, tanto o tablet ou com o excesso de atividades que as crianças hoje fazem, impede que a criança tenha tempo de pensar, de refletir, de amadurecer, né? E isso ela só consegue fazer quando ela está com interação com outras pessoas e com a natureza também. E ela ter tempo de poder tocar, sentir, experimentar e tudo mais. E uma outra linha que eu acho que é importante é os pais começarem a observar os talentos que essas crianças apresentam. Então, eu vejo assim, quando você olha para um filho, você já começa a sentir o que é que ele está trazendo de bagagem de outras vidas para essa existência. Que traços marcantes ele tem, já que positivos, ou que traços que precisam ser lapidados, melhorados, para que seja uma consciência mais saudável nessa vida. Então, essa observação também eu acho que é importante. Perfeito. Nesse contexto, eu lembro aí do que a gente estava falando, né, da geração nem, que nem estuda, nem trabalha, nem faz nada dentro de casa também. É isso mesmo, esse é o mais sério. E você pede, e eu atendo muito esses conflitos familiares também, porque, meu filho não obedece, o que ele faz? Não faz nada, não tem essa atividade desde criança ali organizada dentro de casa, nem na simples tarefa de arrumar a cama, então isso vai sendo delegado para terceiros, até a própria educação ali familiar vai sendo delegado de uma forma assim, quando né, se vê adolescente, que é uma responsabilidade de se organizar na profissão, ou até mesmo de trabalhar, ele não quer nenhuma coisa nem a outra. E aí vai tendo esses conflitos e essa falta de objetividade, até de busca realmente no que ele quer fazer. Ele não gosta de ler livro, ele não gosta de nada mais sério, é simplesmente TV, internet, games e baladas. Simplesmente sobrevive, né? Aquele corpo ali fica atrás do outro. Sobrevivendo. Aí eu queria trazer uma coisa para agregar aí, Cila, fazer um link. A gente está falando da geração neném. Então eu estava lendo aqui nesse livro hoje pela manhã, Pessoas de Resultado. Então é bem interessante, é do Luiz Fernando Garcia. Então, uma coisa que ele traz é sobre as gerações. Ele discrimina como são as gerações, principalmente depois do pós-guerra, onde teve aquele baby boom, justamente aquela geração do pós-guerra ali. E aí vieram outras, mas assim, o que eu acho interessante, a gente está falando de pais e filhos, né? Perguntaram como ser exemplarista. Então, essa geração dos pais de hoje em dia, que tem filhos adolescentes, eles foram criados para serem autocentrados, imediatistas. Aí vem o que o Wilton estava falando. Você simplesmente ser um pai mais afetuoso. Sim. Olhar, deixar de ser autocentrado para centrar no outro, no seu filho, na sua esposa. E aí o que gera? Que é a próxima geração Z, que é de 1996 a 2014, justamente os adolescentes de hoje, que eles são impacientes, individualistas, não decidiram, justamente a geração neném, ainda não decidiram a profissão, os valores familiares para eles não têm tanta expressão, e eles se focam justamente no estar, e não no ter. Então tem essa coisa de, ele só quer experimentar, mas também muitas vezes se acomoda nessa experimentação e não faz mais nada com a vida. Eu estava assistindo ontem uma reportagem sobre com a escritora Hélida Pignon, e ela estava falando exatamente a visão dela dessa geração, porque é uma geração que quer saber tudo, mesmo com a pouca experiência, mas ainda assim é dona da razão, dona de tudo, e nisso esquece os mais idosos ou mais velhos, que aí são as pessoas também que têm a experiência e poderiam muito aprender, né, com essa maturidade vivencial. Então tem tudo os percalços da vida, os idosos têm tudo isso mapeado. E tem essa outra geração, vamos dizer assim, que é o aposentado. Que aí ele viveu, ele teve as coisas, construiu alguma coisa, mas agora ele não tem mais tanto tempo assim de vida e de trabalho para se dedicar ao trabalho. Não tem mais ocupação. Não tem ocupação, e o tempo dele é completamente livre, ocioso, porém ocioso. Então, vem trazendo também impactos nesse momento, porque ele verifica exatamente que aquele período ou prazo de validade está chegando ao fim, no caso, o prazo de validade dele.
E isso vai trazendo aí algumas preocupações e olha para a vida, o que eu construí, o que eu fiz, e aí vai dando que a gente chama, né, nos nossos estudos da Conscienciologia, a tal da melancolia intrafísica, que vai chegar na melancolia extrafísica, depois da morte, depois da dessoma. Exatamente. Então a pessoa vai ser pior, vai ser um vexame, né? Um alto vexame, digamos assim, você olhar para trás e Tem ver um que livro deixou também, muitas coisas incompletas ou nem tentou fazer. Tem um livro também que é de uma enfermeira australiana, a Bronnie Ware. Ela estudou alguns pacientes terminais e os questionamentos padrões naquele momento. E ela trouxe isso no livro, que virou até o filme, antes de partir. É bem interessante. Mas esses questionamentos são: gostaria de ter trabalhado menos, de ter tido coragem, ter mostrado mais os meus sentimentos, convivido com os meus amigos, de ter me feito feliz. Então, esse é o questionamento padrão também, a hora que você não se vê mais com tanto vigor, com tanta vida, e aquilo que você tinha ali desde cedo acabou não realizando. Mas, enfim, isso é possível mudar. O professor Hilton falou ainda agora sobre o processo de autoconhecimento. Então, como é que a gente muda essa realidade? Se conhecendo, sabendo quem é você, quem são os seus amigos, de que forma você pode se fazer feliz, e para quê também, que na verdade é para o outro, é para você, mas para o outro de alguma forma. Quando você faz algo para o outro, isso te traz bem-estar, te traz felicidade. E isso vai fazendo com que a gente alinhe os nossos objetivos já. O Abílio Diniz, ele dizia o seguinte: eu tenho 3 objetivos na vida. O primeiro deles é ser feliz. Ou seja, até o buscar essa felicidade é um exercício, né? Uma autopesquisa. O segundo é aprender. Então, eu estou sempre aprendendo. E o terceiro é compartilhar. Então, esse compartilhar é um motivo maior de todo o trabalho que ele realiza. Está com mais de 80 anos e está palestrando, cheio de vitalidade, né? E aí, Ilane falou uma coisa que eu achei bem legal, que é a seguinte: então, tem pessoas que estão hoje apenas no estar, essa juventude está estar nas coisas. E não. Veio de uma outra geração que era muito do ter as coisas. E eu acho que está, talvez, com tudo isso, nessa crise que estamos vivendo hoje, surgindo uma outra geração, que é a geração do ser. Então, acho que esse é o nosso objetivo, a busca do ser. Quem eu sou realmente, né? O que é que eu vim fazer nessa existência, né? Como aproveitar tudo isso e realmente assumir o papel de protagonista da existência, né? Que eu já tinha falado antes. Temos uma outra pergunta aqui, da Sherida Wong, mas nós vamos já respondê-la depois do nosso intervalo. Voltamos já. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore. lbv.org/diga sim.
Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, voltamos aqui para o nosso Papo Evolutivo, com o nosso tema Qual o seu objetivo de vida, para as pessoas que chegaram depois. Então estamos aqui, eu, Lani Galdino, e o Tom Gunça, e a nossa convidada, Cirlei Gurgel. Temos a pergunta da Sherida Wong. Há profissões onde fica bem difícil manter o nível de cosmoética ideal. Exemplo, na fiscalização. O que seria aconselhável? Evitá-las ou remar contra a corrente, por exemplo. O Wilton falou ainda agorinha sobre a questão de que trabalha num lugar que ele conseguiu mudar o rumo da satisfação íntima, né, com o seu trabalho. Quer responder, Wilton? Pode repetir novamente? Assim, há profissões onde fica bem difícil manter o nível de cosmoética ideal. Exemplo, na fiscalização. O que seria aconselhável? Evitá-las ou remar contra a corrente e ser o exemplo? Esta é a pergunta. Boa pergunta. Essa coloca, ou seja, o que a gente observa é que ao criar objetivos a gente entra às vezes encruzilhadas, né? É um momento de decisão, o que fazer. Aí entra uma questão muito séria, que é a questão do senso de cosmoética que cada um deve ter. Então é o senso de ética pessoal, intransferível, que ela vai manifestar em qualquer dimensão, que nessa hora vai pesar. E aí ela vai perceber o seguinte: cada caso é um caso. Tem situações que ela vai perceber que ali ela não tem o que mudar, não tem o que fazer. E o mais inteligente, o mais cosmoético é abandonar tudo aquilo. Em outras, ela vai perceber que ela tem condição de fazer a diferença, de interagir, de mudar algumas coisas, por mais difícil que seja. E aí permanece. Então, depende muito do senso de cada um. Mas basicamente é o seguinte: do nível de cosmoética individual, individual, né? Que faça o que seja o melhor para todos. Seria legal você falar aí o que é cosmoética para as pessoas que estão nos ouvindo e que não a têm cosmoética esse conceito, né? É um senso pessoal, íntimo, fruto do próprio processo evolutivo, e na qual ela se posiciona frente ao universo. Então, eu dou um pequeno exemplo, que é o seguinte: digamos que você está numa sala numa loja cheia de produtos, e não tem ninguém olhando, não tem nenhuma câmera filmando você. Você poderia roubar alguma coisa e ir embora, e ninguém saberia. Mas o seu senso pessoal, não só de ética, mas de cosmoética, está tão profundo que para você se apropriar de algo que não é seu, é indevido, é impossível para você. Então, você nunca faria isso. Então, é um senso que ele se manifesta em qualquer dimensão, em qualquer situação. E isso vai àquela questão também, por exemplo, você pegar e jogar um papel na rua que você sabe que isso vai trazer problemas urbanos e vai prejudicar milhares de pessoas. Ou seja, a pessoa tem um senso íntimo para dever com o universo e com as pessoas que vai direcionar toda a vida dela. Né? Interessante. Nós temos aqui uma opinião, né, da Marise. Na minha opinião, um dos principais propósitos de vida é sermos felizes. Se não estamos nos sentindo felizes, é essencial buscarmos ajuda, pois existem inúmeras ferramentas e técnicas para conquistarmos esse bem-estar. Não devemos nos contentar com menos. Nós concordamos, Marisa, obrigada. Entrou uma outra pessoa aqui, mas eu não sei o nome, o codinome é Águia Azul. Bem-vindo, se quiser mandar uma pergunta. Temos também uma pergunta aqui do Alan Gurgel. Ele pergunta: o senso de utilidade, de que fazemos, como fazemos a diferença para melhor, pode ser um indicador de que estamos cumprindo nossos objetivos de vida? Bom, esses indicadores de cumprimento, né, da nossa programação, dos nossos objetivos, é importante, sim, a gente se sentir útil, esse senso de utilidade. A gente estava falando ainda há pouco sobre o processo do aposentado, e parece que é bem comum mesmo, a hora que ele deixa de ser aquela pessoa que recebia o e-mail da instituição, tem que entregar o crachá, tem que ser excluído de uma série de processos dentro da instituição a que ele pertencia. Parece que aquilo impacta
exatamente nessa questão de utilidade. E agora? O que eu faço? O que eu tenho para fazer? O que eu deixei de fazer para, nesse momento, eu, exatamente não ter essa sensação de que estou perdendo algo e também perdendo minha capacidade. Então, é importante o quanto antes a gente se sentir útil, não só naquelas habilidades que a gente tem profissionais, mas em outras habilidades também. Eu indico muito e pelo menos eu faço trabalho voluntário há 11 anos. E para mim é o trabalho que não é remunerado, mas é o trabalho que mais eu tenho lucros evolutivos e satisfação e de utilidade para mim, para o outro, para a minha aposentadoria, porque tudo certo, a gente trabalha, a gente precisa fazer, ter a subsistência, mas quando a gente realmente não tem aquilo, o que a gente faz nas nossas horas vagas ou final de semana? Que, esse meio senso de utilidade, então é um horário só para eu descansar, para eu ter lazer? Não, é para eu ser útil também. Isso traz felicidade também. Também. Né? Isso é interessante. Alinhado à felicidade. Exatamente. Tem um filme do Kurosawa, eu não sei se o título é Viver, eu não lembro, mas tem um personagem chamado Sr. Watanabe. E o que acontece? Ele é um burocrata que foi diagnosticado com câncer. E tudo que ele tinha construído, imaginava, foi uma frustração total. Até que ele descobriu que tinha uma praça próximo onde ele morava que estava descuidada. Então ele começou pouco a pouco a replantar, cuidar daquela praça. E isso mudou completamente o sentido de vida para ele. Então é o senso de utilidade funcionando. E aí o que aconteceu? Ele morreu, mas deixou uma marca. E as pessoas se lembram dele não como aquele funcionário ranzinza burocrático, mas como aquele senhor que plantou aquele jardim. E com certeza ele teve um alongamento da sua vida nesse período de que ele estava sendo útil, né? Para deixar essa marca. Pode falar, Cida. Eu gostaria de indicar esse livro, que é a Oportunidade de Viver, que ela traz também algumas técnicas e também o processo do sentido da vida e técnicas de como a gente organizar melhor a nossa vida e entender melhor o processo de viver ou implantar esse processo de melhor viver a nossa vida. Que mais? E eu tenho também uma indicação, já que já estamos no momento da indicação, é o livro Diretrizes da Autogestão Existencial. É um livro da Apex que eu acho muito interessante e que dá uma visão, um panorama mais amplo para quem quiser aprofundar e pesquisar melhor esse tema também. Bem, já estamos indicando, tem um outro livro aqui para indicar. Esse livro aqui, Vontade, para as pessoas que não sabem nem por onde começar, que é da professora Dulce Dal, tem várias dicas, inclusive falando do seu processo intraconsciencial, como desenvolver essa vontade de fazer as coisas, né? Então tem uma fala aqui de novo, achei engraçado, do Mário Cortella, achei interessante, né? Quem está motivado faz mais que a obrigação, né? Tendo como, assim, a obrigação é o ponto de partida e não o ponto de chegada. Então, às vezes, você tem uma coisa que você tem que fazer, realmente naquele momento é por obrigação, mas depois se torna prazeroso, você acrescenta muito mais naquele trabalho, o resultado sai bem diferente. Então é bem legal. Nessa questão de planejamento aí, é importante a gente rever os nossos recursos, porque pode ser que algo não esteja dando tão certo como a gente esperava. Então é importante a gente realinhar, reorganizar, replanejar, porque as coisas às vezes vão saindo mesmo, né, do jeito que a gente não planejou. E é importante a gente saber lidar também com o não planejado. Lidar, inclusive, com as frustrações disso, né? E refazer a tal da rota. Por isso a questão da motivação, da automotivação, do autoconhecimento, né? Saber o porquê, para quê, para quem você está planejando aquilo. É importante para a gente encontrar, então, a nossa tranquilidade, a plenitude, a felicidade. Que é importante, a gente aqui, nasceu para ser feliz. Exatamente. Lê, gostaria de dar alguns recados. Eu também tenho recados, mas pode falar. Então vamos lá. Pessoal, nessa próxima quinta-feira, dia 20 de junho, vamos ter às 19h30 no Centro de Educação e Autopesquisa em Foz do Iguaçu do IPC, a palestra Inteligência Evolutiva e Desenvolvimento Profissional, ministrado pela professora Patrícia Barbosa. Então vamos ver a questão da carreira profissional versus programação existencial, a questão da vontade, reeducação de pensamentos, sentimentos, vários assuntos que tem a ver com essa palestra, inclusive. O Centro de Educação e Autopesquisa do IPC fica na rua Rui Barbosa, 820, na Sobreloja.
Edifício Foz Executive Center, perto ali da panificadora Marias e Maria. Marias né? e Marias, em Foz. E na próxima terça-feira estaremos aqui com o tema reconciliação. Você guarda mágoas? Excelente tema. O nosso papo Muito será nessa linha aí. Muito bom. Nós estamos terminando o nosso papo. E é interessante dizer que o vídeo desse programa, ele fica disponível no Facebook, você coloca lá Rádio RCI Iguaçu, e o áudio será postado na íntegra no site semprerci.com.br. Também é importante dizer, quem quiser saber mais sobre o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia pode entrar no site do IPC, www.ipc.org. Ele tem um alcance aí nacional, tem vários locais, inclusive fora do país, e você olha lá, vê temáticas de palestra, manda para a gente através do Facebook, depois do programa, determinados assuntos, dúvidas que você ainda ficou. E eu acho que é isso, eu gostaria de agradecer aqui a vocês, nossos ouvintes pela rádio, e também as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook e mandaram pergunta pelo WhatsApp também. Agradecer a Cirlei Gurgel por ter topado esse desafio de falar desse assunto tão interessante. Muito obrigada, Cirlei. Eu que agradeço, muito obrigada e desejo bons planejamentos de vida a todos. Muito obrigada. Eu agradeço, Hilton. Pessoal, até a próxima. Terça-feira estaremos juntos mais uma vez. Mais uma vez. Gente, muito obrigada. Boa tarde. Você ouviu na RCI Iguaçu, programa